Frações. Quando dividimos uma barra de chocolate em 3 partes iguais, cada pedaço representa a terça parte ou 1/3 do chocolate. Cada parte representa uma fração desse chocolate. Vamos observar aqui as frações nas figuras abaixo. Eu preciso observar para identificar qual fração representa essa figura. Eu preciso identificar. A figura foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Quantas partes eu peguei desse todo, desse inteiro? São as partes pintadas. Então, 1, 2, 3. Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu peguei 3 partes em 4 partes, que era o todo. 3 em 4 partes. Isso significa que eu peguei 3/4 dessa figura. Então, o número de baixo é o denominador, em cima é o numerador. O de baixo representa quantas partes eu tenho ao todo, nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E em cima, quantas eu peguei? 1, 2, 3 partes que eu pintei de azul aqui. Então, 3/4. Vamos para o outro exemplo. Essa figura também foi dividida em 4 partes, só que eu peguei apenas uma parte, ó, só tem uma parte pintada de azul, que é essa daqui, ó. Então, uma parte em 4. Em cima é o numerador, embaixo o denominador, 1/4. Nesta outra figura também foi dividida em 4 partes, e aqui eu peguei quantas? Ó, está pintado 1, 2, 3, e o todo era 4 partes. Então, eu peguei 3 partes no total de 4 partes. Na última, 1, 2, 3 partes é o todo. Quantas eu peguei? Uma parte só está pintadinha aqui, ó. Então, 1/3. Peguei uma parte em 3. Mais um exemplo. Essa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, o todo é 10 partes. Quantas eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8/10. Nesse caso aqui dessa fração, é possível simplificar essa fração aqui. Como o valor ficou em 8/10, eu posso dividir os dois valores por um mesmo número. Por exemplo, eu posso dividir esse daqui por 2 e esse por 2 também. Quando eu dividir 8 dividido por 2, eu vou achar 4. 10 dividido por 2 aqui também, eu acho 5. Então, eu pegar 8 partes em 10 é o mesmo que eu pegar 4 partes em 5. Mais um exemplo. Essa figura tem 1, 2, 3, 4 partes, mais aqui embaixo 1, 2, 3, 4. Então, um total de 8 partes. Ela foi dividida em 8 partes. Quantas partes eu peguei? 1, 2, 3. Então, 3/8. Na de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, eu tenho 10 partes. Quantas eu peguei? Uma só. Então, eu peguei uma parte no total de 10. Nesse caso aqui, a gente tem uma fração decimal, né? Eu tenho 1/10 aqui, né? Eu peguei uma parte em 10. Na última, nós temos aqui um triângulo e ele está dividido ao meio. Então, ele era equivalente. O triângulo foi dividido em 2 partes, eu peguei uma só. Então, eu peguei 1/2, ou peguei metade do triângulo.
O numerador indica a quantidade de partes do todo que foram tomadas. Então, como nós vimos aqui no começo, numerador é a quantidade que nós pegamos e o denominador é o total. Então, vai ser sempre dessa forma. Numerador é o número de cima. Por exemplo, vamos usar essa fração aqui como exemplo. O 3 é o numerador, a quantidade que nós pegamos. O 8 é o denominador, a quantidade que nós temos disponíveis. E aqui embaixo, só para a gente ter uma ideia da equivalência de fração. Nessa primeira figura, nós pegamos aqui uma parte em um total de 4 partes. Ele foi dividido em 4 e nós pegamos uma. Nesse outro lado, a mesma figura foi dividida agora em 8 partes e nós pegamos 2. Então, nesse lado aqui, eu peguei uma parte em um total de 4 partes que nós tínhamos. E nesse aqui eu peguei 2 partes em um total de 8 partes. Lembra da equivalência que nós comentamos aqui em cima? Se eu fizer 2/8 aqui, vamos fazer nesse cantinho aqui, só para chamar a atenção para isso. 2/8, se eu simplificar por 2, 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2, 4. Então, isso aqui é uma fração equivalente. A fração equivalente indica que eu pego a mesma área da figura. Esses dois pedacinhos juntos aqui têm o mesmo tamanho que esse pedaço aqui. Então, eles são equivalentes. Com esse conteúdo que nós comentamos, é o suficiente aí para fazer a atividade 1.